Olá, nós vamos apresentar nosso seminário sobre a América Hispânica pós-independência. Vou começar com a introdução. Os Estados Unidos conquistaram a independência em relação à Grã-Bretanha no século XVIII. Já a maior parte das colônias espanholas conseguiram lá para metade do século XIX. As elites crioulas foram as grandes vitoriosas na luta contra o controle metropolitano, assim conseguindo o governo. Porém, por conta das divergências dos setores economicamente poderosos, tornaram esse processo tão desconfortável quanto as décadas de guerra contra a Espanha. Na política, os principais opositores eram os crioulos, porque eles não queriam abrir mão daquele poder que eles conquistaram e daquele poder de fogo, tanto de fogo quanto economicamente, que eles conquistaram na guerra contra a Espanha. Eles queriam defender essa liberdade deles em relação aos federalistas, que queriam unificar o poder. Além de organizar geograficamente esses novos estados, eles deveriam denominar as funções da Igreja Católica, reorganizar a produção, denominar as novas instituições e as forças armadas, entre outros. Vou falar um pouco também sobre a inserção no mercado mundial. Duas características marcaram os recém-formados estados hispano-americanos. A primeira, eles fizeram uma adaptação da economia para ganhar mais espaço no mercado internacional, já que não havia mais intermédio espanhol. Os novos países cumpriram as necessidades dos principais centros econômicos do Ocidente, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos, as empresas que se instalaram nesses novos estados, eles extraíam a matéria-prima e o povoado do local onde eles retiravam a matéria-prima consumiam o produto industrializado. A segunda característica que marcou os novos estados foi a manutenção das relações de trabalho herdadas do período colonial. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as relações de trabalho na América Hispânica. Após a independência, as mudanças na América Hispânica foram limitadas. Diversos países mantiveram a escravidão africana até o início da segunda metade do século XIX, como por exemplo Colômbia, Peru, Venezuela, Paraguai, Chile, Bolívia e etc. Assim como a situação dos escravos africanos, a situação dos índios também não se alterou após a emancipação que surgiu na independência, já que proprietários rurais usufruíam de vastas terras que pertenciam ao povo indígena. Mas mesmo eles roubando terras que não os pertenciam, eles ainda assim necessitavam dos trabalhos indígenas e dos trabalhos dos africanos. Isso porque, mesmo depois da independência, porque a república ela continuou seguindo tradições do vice-reino, ou seja, mesmo com a independência, com a emancipação, a cultura que a população seguia era a cultura que havia antes, ou seja, até uma adaptação dos proprietários rurais, até uma adaptação para o fim da escravidão africana, isso levaria um certo tempo. Bom, eu vou falar sobre o crescimento e contradição na Argentina. O caso hispânico-americano mais importante da expansão econômica na passagem do século XIX para o século XXI foi o da Argentina. A elite de Buenos Aires pretendia aumentar as exportações, além de ampliar o mercado interno e a oferta da mão de obra. Para isso, assinou acordos internacionais que aumentavam sua participação no mercado de grãos e abriu um mercado internacional de carne aos produtores argentinos. O sucesso dessa política garantiu nas décadas de 1870 a 1880 forte crescimento na produção de grãos, tipo trigo, milho, entre outros. No processo de formação nacional, o imigrante europeu foi valorização como principal elemento formador da sociedade argentina. Dessa forma, os indígenas e negros foram excluídos do discurso histórico. Agora eu vou falar sobre o surto industrial. O
crescimento econômico argentino proporcionou a difusão na agricultura e no processamento das matérias-primas, acelerando a produção no país. A expansão e a modernização econômica causaram grandes alterações na organização social argentina. Os operários lutavam por aumento de trabalho, por aumento de salário e melhoria nas condições de trabalho. A modernização se concentrava no desenvolvimento da produção e circulação de mercadorias na mão de obra, mas não era acompanhada de investimentos em tecnologia. A industrialização não produziu riqueza para o país. Sendo assim, a Argentina era um país dependente dos países meados do século XX ao século XXI. O panorama econômico argentino atual não lembra a euforia vivida no século XX. O país passou por momentos favoráveis e desfavoráveis no século XX. Teve forte declínio entre 1975 a 1983, quando perdeu grande capacidade industrial. No final de 2001, uma forte retração econômica com redução de mais de 20% do produto interno bruto levou o país a uma das piores crises, levando o índice de pobreza a mais de 35%. Já sobre o México do século XIX. Após a independência liberal e conservadora, disputaram o controle do México. Os conservadores, vinculados à Igreja Católica, representavam as grandes propriedades de terras e buscavam a manutenção das estruturas do poder do período colonial. Na década de 1850, os liberais chegaram ao poder e aprovaram uma Constituição de 1857, que afirmava que o caráter baixo do Estado e apropriava e exploravam terras da Igreja e dos indígenas. Da luta à Revolução. Em 1910, Porfirio Dias, com 80 anos, candidatou-se de novo à presidência, e suas seguidas vitórias eram cada vez mais contestadas. Com isso, Francisco Madero surgiu e se propôs a enfrentá-lo nas eleições, onde obteve grande apoio popular. Porém, o governo, com medo, com a primeira incitação de rebelião, o prendeu pouco antes do pleito, e foi liberado somente após a eleição, onde se exilou nos Estados Unidos e escreveu um plano de São Luís Potosí. Plano que basicamente era um plano liberal que convocava a população liberal a se rebelar contra a ditadura das tropas porfiristas. E nesse plano ele marcava um dia, uma hora e um local. E com seu reconhecimento, com grande parte da população reconhecendo esse plano, nesse mesmo dia, nessa mesma hora e nesse mesmo local, estourou a famosa Revolução Mexicana, que se deu início por Francisco Madero. Depois da Revolução Mexicana, no estado de Morelos, o líder indígena Emiliano Zapata aderiu a essa revolução e passou a também combater as tropas porfiristas e se rebelarem contra as mesmas. Bom, e por fim, a revolução continua. As discordâncias do governo eleito com as ideias defendidas por Zapata apareceram rapidamente, no final de novembro de 1911. Zapata divulgou o Plano de Iowa, em que acusava Francisco Madero a negligência. A questão da terra incentivava a continuidade da luta. No norte, alguns grupos camponeses e anarquistas endossaram a disposição guerreira e reiniciaram o conflito contra as forças federais. Não foram os levantes populares, porém, que derrubaram Madero. Ele foi deposto e exilado em fevereiro de 1913 por porfiristas apoiados pelos Estados Unidos. Diante do retorno da antiga estrutura do poder, liberais, camponeses, anarquistas e indígenas voltaram a ficar do mesmo lado e prosseguiram em seu combate.